E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque independente do horário que você estiver me assistindo, tá aí meu carinho para todos vocês. Como vocês viram no título da aula de hoje, estudaremos o tecido adiposo, popularmente conhecido como gordura. Aqui quem fala é a Ana Gabriela, professora de Biologia. E antes de começar a nossa aula, eu sempre sugiro que você vai dar uma pausa e vai buscar seus materiais. Comece essa aula apenas quando tiver com caderno, lápis, caneta, tudo perto de vocês. Porque durante a aula é importante que você vai fazendo anotações para tanto ter uma revisão futuramente, quanto para responder a atividade avaliativa que tem no final desta aula. Então, beleza? Pegou esse material? Agora vamos começar. Antes de tudo, quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vamos pensar um pouquinho lá atrás, lá nos nossos antepassados, quando não existia a geladeira ou o supermercado, ou até mesmo a energia elétrica. Como que essas pessoas faziam para armazenar ou guardar seus alimentos? Já pararam para pensar isso? Pois então, durante a aula espero que essa pergunta seja respondida por vocês e qualquer coisa, lá no finalzinho eu dou a resposta também para vocês. Então vamos lá. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especial. Se você até hoje não estudou tecido conjuntivo, eu recomendo que pare aqui minha aula, dá uma olhadinha primeiro nessa matéria e depois volta aqui. Por quê? O tecido conjuntivo ele é dividido em dois tipos, sendo o propriamente dito e os especiais. O propriamente dito é dividido em denso e frouxo. O denso pode ser modelado ou não modelado. Já os tecidos conjuntivos especiais são divididos em adiposos, cartilaginosos, ossos, sanguíneos e hematopoéticos. Então, é importante você ter esse estudo porque agora nós vamos falar de um tecido conjuntivo específico, especial, que é o adiposo. Então vamos lá? O tecido adiposo é formado pelas células adipócitas, fácil de decorar, não é mesmo? Essas células têm origem nas células mesenquimatosas, que são abundantes nos tecidos conjuntivos, porque elas se diferenciam em vários tipos de célula, sendo elas as adipócitas. Uma característica especial dessa célula, quando ela atinge a sua fase madura, adulta, ela não se divide mais. Ou seja, o que nós podemos concluir com essa informação? Quando nós somos adultos, engordamos ou emagrecemos, nós não temos, por exemplo, quando emagrecemos, a perda celular, não há morte celular. Ou quando a gente engordamos, não há divisão celular. Essa célula é formada desde o nosso 5º mês de vida até nossa adolescência, por aí. E quando nós somos adultos, já não há mais essa formação. E quando nós engordamos e emagrecemos, não é que nós perdemos ou ganhamos mais células, e sim que elas incham e murcham, fazendo realmente aquele efeito sanfona, sabe? Então, quando nós estamos gordinhos, significa que elas estão inchadas de gordura, e quando estamos magrinhos, significa que elas estão murchinhas. Outra característica desse tecido é que ele fica situado na hipoderme, que fica entre a derme e os músculos. E este tecido possui pouca matriz extracelular. Outras características é que ele é muito inervado. O que é isso? Nervos, né? Possui nervos. Dá um beliscão aí no seu braço. Depois dá um beliscão na sua barriga. Tanto aqui como aqui tem gordura, mas onde dói mais? Onde tem mais gordura. Então, sua barriguinha vai doer um pouquinho mais. Por quê? Por causa desses nervos. Outra característica é que ele também possui muitas redes vasculares, por causa dos capilares que nele estão. Esses capilares têm a função tanto de mobilizar a energia quando o seu corpo pedir, como depositar essa energia. Agora vamos para as funções. Quais são as principais funções desse tecido? Primeira, reserva de energia, já que cada célula possui uma ou mais bolsa de triglicerídeos. O que é isso? Gordura. E por que é uma reserva, é uma boa reserva? Vamos pensar aqui, dar um exemplo. Quando você tem um dinheirinho a mais e você decide guardar, você vai pegar nele se você não precisar, já que é um dinheiro a mais? Não, você vai deixar guardadinho. É isso que o nosso corpo faz. Enquanto a gente não estiver precisando dessa energia, de gastar essa gordura, ele vai ficar guardado. Então, se você comeu e o seu corpo saciou, ficou lá uma energiazinha a mais, uma gordurinha a mais, ele vai guardar até o seu corpo precisar. Então, além de ser um bom reservatório, o seu corpo é um bom administrador. Fica aí essa curiosidade, porque apenas quando o seu corpo pedir, ele vai cedendo essa gordura. Então, podemos usar uma gordura de uma comida que a gente comeu ontem, daqui 40 anos, quando o seu corpo pedir.
Enfim, vamos para a segunda função. Isolamento térmico. Nossos músculos que ficam logo abaixo da nossa hipoderme estão em constante movimento. Você está mexendo o braço, está mexendo a perna, isso faz com que gere calor. E por que no nosso ambiente, estamos num ambiente frio, a gente não morre congelado? Exatamente porque essa camada de gordura age como um isopor, ela não libera totalmente o calor direto que o corpo está produzindo para fora. Ele armazena, de certo modo, uma quantidade, vai liberando uma quantidade que não nos prejudica e ainda vai nos mantendo aquecidos. Outra característica, outra função, é a formação dos colchins. O que é os colchins? Essas gordurinhas da mão e do pé que deixam fofinhos, isso aqui tudinho é gordura. Outra função importante desse tecido é a absorção de impactos, tanto externos quanto internos. Como assim? Se você pratica um boxe, um Muay Thai, leva um soquinho, bate no osso? Claro que não, né? Primeiro tem a pele, depois tem a camada de gordura, depois tem o músculo e aí tá o osso, né? Então ele absorve o impacto para proteger realmente os nossos ossos. E como assim interno? Nossos órgãos também possuem essa camada de gordura para que o atrito entre eles não os machuque, entende? Então tem essa camada protetora de gordura de um órgão para o outro. Outra função do tecido adiposo é que ele molda a superfície do corpo, sendo que entre homem e mulher há uma pequena diferenciação. Por exemplo, onde que é a gordura localizada das mulheres? Nas pernas, no culote, nos braços, nos seios. Já nos homens, os homens infelizmente não têm muitas opções, vai direto pro buchinho, sabe? Cria um gomão. Então, a gordura em excesso faz essa modelagem, mas também temos que lembrar que tem a própria gordura ali do corpo que vai fazer esse desenho, né, nos corpos humanos. E eu olhei muito rápido pro lado. Minha editora que se vire. E a última, mas não menos importante função é a produção de calor. Essa a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos dessa célula. Ela é dividida em dois, sendo a unilocular e a multilocular. O tipo unilocular é conhecido como tecido adiposo branco. Ele possui apenas uma inclusão de gordura, por isso o nome uni, que é bem grande, empurrando assim as organelas e o núcleo para o canto da célula, tendo o núcleo deslocado. Ele pode possuir a cor branca ou amarelada, sendo que ele vai ser amarelado por causa do caroteno, que vem da vitamina A de alimentos, por exemplo, como a cenoura, mas normalmente ele é branco. Ele é formado desde o 5º mês de vida até a infância e adolescência, como eu disse lá no início. Ou seja, os adultos não formam mais essa célula, como nós já falamos também. Mas nos adultos há o crescimento hipertrófico. O que é isso? É exatamente quando a célula incha ou murcha, porque ele engorda ou emagrece, tendo excesso de gordura ou pouca gordura. E outro crescimento que ocorre também nos adultos é o hiperplástico. Por exemplo, quando alguém faz uma lipoaspiração, uma lipoescultura, ela remove os adipócitos dessa região localizada, de onde ela tem essa gordura localizada. Ela remove, através da cirurgia, os adipócitos que estão ali. Porém, se no organismo dela há pré-adipócitos, ela pode sim voltar a engordar, mesmo tendo feito essa cirurgia. Meio injusto, né? Mas é assim. As funções do tipo unilocular são basicamente todas as do tecido. Tá muito difícil gravar, gente. As funções do tipo unilocular são basicamente as mesmas do tecido. Absorção de impacto, reserva de energia, isolamento térmico, preenchimento de espaço. Porém, ele também faz a produção dos hormônios leptina e lipase. Sendo que, se a pessoa tem algum distúrbio na leptina, isso pode causar a fome compulsiva, que dilata o estômago, tendo que, então, a pessoa buscar tratamento. Já o tipo de célula multilocular, ela é conhecida como tecido adiposo marrom. Ela possui muitas inclusões de gordura, sendo todas elas pequenas. Por isso podemos encontrar o núcleo em diversas posições. Ela possui a sua cor marrom, avermelhada ou dourada. Ela é formada apenas em fetos, por isso é escasso em adultos. Essa célula também possui muita mitocôndria. Vocês vão aprender ou já aprenderam que as mitocôndrias são as responsáveis por formar ATPs através da respiração celular.
Mas outra função da mitocôndria é a produção do calor através da termogenina. Essas células são encontradas em abundância em filhotes de mamíferos polares e de animais hibernantes. Agora é fácil saber qual é a principal função dessa célula: a produção de calor, certo? Uma curiosidade interessante, uma história meio triste e meio feliz. Um bebê foi abandonado nos seus primeiros dias de vida pelos próprios pais num lugar muito frio, sem nenhuma coberta, apenas enrolado em uma pequena toalha. Vocês diriam que ele morreu ou sobreviveu? Pois então, a parte feliz dessa história é que ele sobreviveu. Isso graças à grande quantidade dessa célula marrom, desse tecido adiposo marrom, porque ela produziu calor, protegendo então a vida dessa criança. Agora que nós conhecemos tudo sobre esse tecido, eu venho lembrar para vocês que qualquer excesso de gordura é prejudicial à nossa saúde. Então, vamos tomar cuidado e buscar uma alimentação mais saudável, claro, com acompanhamento médico, que seria o ideal, mas eu acho que dá para fazer esse controle dentro da sua própria casa, né? Bom senso é tudo, meu povo. Agora, uma pequena revisão da matéria. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especial, fica localizado na hipoderme. Ele é formado por células adipócitas, que têm sua formação desde o 5º mês de vida até sua adolescência. Os adultos não formam mais essa célula, porém, eles têm um crescimento hipertrófico, que é quando a célula incha ou murcha. As principais funções desses tecidos são de reserva de energia, isolamento térmico, absorção de impactos, forma os coxins, ele também modela o corpo e, por fim, produz o calor. Essa célula é dividida em 2 tipos, sendo a unilocular e a multilocular. A célula unilocular é conhecida como tecido adiposo branco. Ela possui apenas uma inclusão de gordura, sendo ela muito grande, empurrando o núcleo, sendo deslocado. Tem as funções praticamente todo o tecido, porém, ela também produz os hormônios de leptina e lipase. Já a multilocular é conhecida como tecido adiposo marrom. Ela possui várias inclusões de gordura, sendo todas pequenas, possui o seu núcleo localizado em várias posições e possui muitas mitocôndrias responsáveis pela produção de calor, que é sua principal função. É encontrada apenas em filhotes de mamíferos polares e animais hibernantes. E essa foi a nossa matéria. Aqui no link vai ter um texto que eu quero que vocês leiam e reflitam. Vai ser sobre realmente esse consumo de gordura na primeira infância. Eu quero que vocês façam uma reflexão de como foi sua alimentação, de como tem sido sua alimentação, se você ainda encontra nessa fase da vida, que é a adolescência. Ou que você reflita de irmão, primo, de quem você conhecer, que está nessa fase, como está sendo a alimentação dessas pessoas. E embaixo também vai ter outro link, que vai ser de um formulário, de um questionário que vocês vão responder, que vai ter tanto os assuntos da aula, como assuntos do texto, que vai ser a minha maneira de avaliar e ver onde ficou dúvida e poder ajudar vocês neste conteúdo, beleza? Então, tá todos os links aí. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, mandar para a galera nos grupos do WhatsApp. E é isso aí. Até a próxima aula.